igreja, saúde a amada igreja na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, irmãos, acabei de ser informado aqui pelo nosso irmão Bruno, que teve um probleminha técnico aqui com os avisos, tá? E se eu esqueci de algum aviso aqui de cabeça, os irmãos, por favor, me lembrem. Terça-feira, a SAP tem a reunião de oração, de forma presencial às 15 horas. Então, próxima terça-feira, às 15 horas, a reunião da SAP. As mulheres estão convidadas para participarem aqui na terça-feira, às 15 horas. Quarta-feira, nós também temos aqui, iniciamos o estudo bíblico, juntamente com o reverendo Elton. O mesmo está aplicando o estudo do livro do profeta Ageu, iniciou na quarta-feira passada. Então, o estudo bíblico, às quarta-feira, às 8 horas. Café da manhã, próximo sábado, dia 5, o departamento juvenil também vai estar realizando aqui um café da manhã para os adolescentes, a abertura dos trabalhos dos adolescentes. Então, próximo sábado, às 9 horas, aqui na igreja, o departamento juvenil. No domingo também, a superintendência, a escola dominical, então haverá, vai ser promovido aí o café da manhã, café da manhã. E toda a igreja está convidada a participar deste café da manhã, às 8 horas, às 8 horas da manhã. Às 8 horas? Às 8? Isso, às 8 horas da manhã, então, próximo domingo, aqui na igreja. Então, toda a igreja está convidada a participar deste café da manhã. Também, meus irmãos, no próximo sábado, às 7h30 da noite, nós vamos ter uma programação da Confederação Sinodal de Homens, um trabalho de homens, trabalho masculino, na Igreja Presbiteriana de Nova Aliança, então às 7h30 também, onde será homenageado o nosso irmão, saudoso presbítero João Batista, O mesmo foi concedido ao irmão, sendo homem padrão presbiteriano, Então a família já está avisada. Então, próximo sábado, às 7h30, na Igreja Presbiteriana de Nova Aliança. E seria uma honra que todos os irmãos aqui da nossa igreja, pelo qual o irmão aqui prestou os seus serviços, aqui, iniciando, pregando a palavra do nosso Deus, nós pudéssemos fazer essa homenagem também, lá na Igreja de Nova Aliança. Também, meus irmãos, o reverendo Elton, ele está à disposição da igreja nas segundas-feiras, Aquele irmão que desejar uma consulta com o reverendo Elton, um conselho pastoral, o pastor Elton fica à disposição às segundas-feiras, porém é necessário que o irmão venha nos avisar, qualquer dos presbíteros, meu, presbítero Paulo, presbítero Luiz Alberto, aquele irmão que se sentir no coração desejo de estar conversando com o reverendo Elton, de ser aconselhado, é só passar a informação para os presbíteros e nós entraremos em contato e fazemos essa gira junto com o pastor. Uma vez que o Paulo se esquecer. Sábado virtual de oração, continuou o meio-dia, eu e o presbítero Tadeu, como nosso irmão dirigente, agora nós não teremos mais semana de oração na primeira semana, mas reunião de oração. Então amanhã, teremos a nossa reunião e depois na sexta-feira, só 2 dias não tem mais nenhuma reunião de oração. Perfeito. Então, a vez que o irmão nos passou aqui no período da manhã, com relação ao PH, Isso. Também, meus irmãos, temos também a oração do meio-dia. A oração do meio-dia continua. Até o conselho decidir, O conselho decidiu, o conselho não decidiu ainda, então vai estar permanecendo ainda a reunião de oração meio-dia, tá? O link é o mesmo, através da plataforma Google Meet. Meus irmãos, esses são os avisos que eu me lembrei aqui no momento. Se porventura eu esqueci de algum aviso, os irmãos, depois, esperando. Isso, liberado do irmão. A nossa irmã Juliana, responsável pelo coral, também convoca todos os coralistas a partir do domingo que vem, após o culto vespertino. Todos os coralistas estão convidados a permanecer no templo para dar início ao ensaio do coral. Bom, meus irmãos, esses são os avisos. Nesse momento, convido a amada igreja a abrir as suas Bíblias no livro de Salmos, o seu número 92. Eu convido a amada igreja a se colocar de pé.
que nos diz assim a palavra do nosso Deus: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Neste momento, meus irmãos, mesmo de pé, eu convido a nossa irmã Dilma Sato, que faça uma oração de adoração ao nosso Deus. Como diz aqui o salmista, bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ao Altíssimo. Nesse sentido, meus irmãos, convido a amada igreja a ler os seus hinários, o hino de número 19. Hino de número 19, Rei Sublime. Yeah.
abrirem suas Bíblias no livro de Deuteronômio. Livro de Deuteronômio. Nós vamos ler a partir do capítulo 8, dos versos de 1 a 3. Deuteronômio, capítulo 8, dos versos de 1 a 3. E nos diz assim a palavra do Altíssimo: Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais os conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Meus irmãos, neste momento é um momento pelo qual aqueles que não tiveram a oportunidade durante a semana, ontem, hoje, de confessar os seus pecados, as suas culpas, as suas falhas perante o nosso Deus, principalmente, e também perante o nosso próximo, o nosso irmão. E este é o exato momento, meus irmãos, para nós dobrar, curvar as nossas cabeças e clamar ao nosso Deus com perdão, pedindo perdão dos nossos pecados. Para essa oração, eu convido a nossa irmã Lúcia, se colocando de pé, minha irmã, faça essa oração de confissão de pecados. Ao som do P10, se colocar de pé, hino de número 71, perdão. Hino de número 71. Ao som do PDR, que a máquina dele responde.
apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo. Primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Nós vamos ler o capítulo 2, dos versos de 1 a 12. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, no seu capítulo 2, dos versos 1 e 12. Nos diz assim a palavra do Altíssimo: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Vamos, irmãos, após a leitura da palavra do nosso Deus, vamos passar por um momento de intercessão, momento este pelo qual a amada igreja vai orar, Nós temos aí vários pedidos aí: oração pela nossa pátria, oração pelos governantes, Este ano aqui teremos eleições, que Deus esteja levantando homens tementes à tua palavra, principalmente temente a Deus. Também, meus irmãos, tem aqueles nossos pedidos, Nossos irmãos, alguns irmãos se encontram no meio de enfermidade, aqueles irmãos que ainda necessitam de uma porta de emprego para trazer o sustento para os seus lares. E também, meus irmãos, que nós estejamos orando pelo conselho da amada igreja, por cada sociedade que aqui está representada, e também, meus irmãos, que nós estejamos orando um pelos outros, Sabemos que pela situação pela qual a igreja está passando, um momento esse muito delicado, que nós, como servos, membros desta amada igreja, nós estejamos dobrando os nossos joelhos e clamando ao nosso Deus, para que Deus tenha misericórdia, nos dê sabedoria, entendimento para entender a tua santa e rica vontade, e não a nossa vontade, mas fazer a vontade do nosso coração, do nosso querido. Para essa oração, para este momento, vou convidar dois irmãos. Vou convidar a nossa irmã Cleusa, que faça uma oração de intercessão, e também a nossa irmã Mariana, que esteja orando neste sentido. Senhor Deus e Pai, nós te damos, ó Deus, nesse momento, Senhor, nos dá a oportunidade de estar na tua casa, reunidos com os irmãos, Pai, para louvar o santo nome. Nós queremos, Senhor, nesse momento, colocar diante de ti a nossa vida, Deus, aonde o Senhor nos ajude, Pai, a cada dia, sermos servos melhor da tua presença. Nós queremos colocar diante de ti os pedidos aqui, ó Deus, de oração, pela vida dos enfermos, pela vida dos desempregados, ó Pai, pela vida dos irmãos, ó Deus, que se encontram, Deus, com dificuldade, problemas, ó Deus. O Senhor conhece a nossa vida, conhece, ó Deus, cada um de nós e sabe o que nós mais necessitamos, ó Pai. Por isso nós estamos aqui com nossos corações, ó Deus, alegres, porque nós temos a oportunidade, ó Deus, de falar contigo, de colocar diante de ti as nossas petições, ó Pai. O Senhor conhece, ó Deus, as nossas vidas, o Senhor sabe o quanto nós necessitamos, ó Deus, das tuas misericórdias em nossas vidas. Venhamos, ó Deus, aqui te pedir pela vida da nossa irmã Edna, ó Deus, que se encontra recuperando, ó Deus, dessa gripe que ela pegou, ó Deus, está bem melhor. Nós te agradecemos porque as tuas misericórdias têm sido grandes, ó Deus, na vida dela. Te peço também, ó Deus, pela vida do meu sobrinho Tiago, ó Deus, nesse tratamento que ele está fazendo, ó Deus, o Senhor continue, ó Deus, suprindo o coração dele das suas misericórdias. Que ele venha, Senhor, passar por esse momento, ó Deus, e entender, ó Deus, os planos que o Senhor tem, ó Deus, espiritual para a vida dele, Deus. Queremos te pedir também pela igreja de Americanópolis, pela vida do conselho, pela vida do pastor, pelas sociedades, ó Deus, pela escola dominical, por todos, Senhor, desde o menor até o mais avançado de idade, ó Deus, que o Senhor continue, ó Deus, dando
dando sabedoria para entender a tua palavra, nos ajudando, ó Deus. Nós somos falhos, nós pecamos, nós temos as nossas dificuldades, ó Pai, mas nós temos um Deus que tem, ó Deus, mantido a nossa fé, tem nos ajudado, ó Deus, nesse tempo de caminhada, ó Pai, mesmo com as nossas dificuldades, os nossos erros, ó Pai. Eu fico morrendo naquela cruz, levou sobre todos os nossos pecados. Te peço a Deus que o Senhor continue nos abençoando, abençoe o teu servo que está na frente desse público agora, Senhor, dirigido à tua casa, o Senhor inspirar nos trazer mensagem, Senhor, e que nós possamos, ó Deus, entender a tua mensagem, a tua vontade. Nos ajude, ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Essa é a oração agradecida, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, amado Pai, quão bom e agradável estarmos, ó Pai, reunidos e agradecendo o teu nome, louvando a Ti, podendo, ó Deus, através das nossas orações, elevar a Ti, ó meu Pai, o nosso louvor, o nosso agradecimento e também, ó meu Pai, o nosso clamor. Nós sabemos que nós temos um Deus que nos ouve, um Deus que se agrada quando nós nos colocamos diante de Ti e colocamos tudo aquilo que o nosso coração, ó meu Pai, tem sofrido, tem ansiado, ó meu Pai, coisas essas, ó meu Pai, que muitas vezes são vistas, mas não são a tua vontade. Nós te pedimos em nome de Jesus, nos ensine a entender a tua vontade para as nossas vidas. Muitas vezes, ó meu Pai, estamos passando por momentos difíceis, momentos complicados, como esse que muito temos vivido, não só dessa doença, como de crises, ó meu Pai, de problemas, em qualquer departamento das nossas vidas. Mas nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que ouve, um Deus que tudo vê, que conhece todas as coisas e que tem, ó meu Pai, sustentado as nossas vidas. Como é bom poder descansar e poder saber, ó meu Pai, que este é um Deus que tem, ó meu Pai, estado nos nossos lados, por mais que as coisas pareçam, ó meu Pai, que não há solução, por mais que problemas apareçam, dificuldades enfrentamos, mas o Senhor, ó meu Pai, tem suprido, tem abrido porta de emprego para os necessitados, tem curado vidas, tem cuidado da nossa vida espiritual. Tudo aquilo que é mais importante na nossa vida, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. O Senhor Deus, assim mesmo afirmou que o Senhor Deus a sustenta em nossas vidas. E a fé que nós temos, que é colocada pelo Senhor em nós, nos dá a certeza de uma vida eterna. E é nisso que nós descansamos, ó meu Pai. Pois este mundo, ó meu Pai, é um mundo tenebroso, é um mundo mau, e é um mundo, ó meu Pai, que muitas vezes não haverá melhora nele. Mas nós temos a certeza e a convicção que aquilo que nos aguarda, meu Pai, o céu que o Senhor Deus tem preparado para nós, este, ó meu Pai, já é reservado para aqueles que o Senhor mesmo diante de nós. E nós confiamos nisso. E também, meu Pai, rogamos por todos aqueles que neste momento têm sofrido, ó meu Pai, por algo que o Senhor assim conhece. O Senhor conhece a cada família dessa igreja de Tecnópolis, a cada irmão que aqui tem vindo, ó meu Pai, te prestar culto. O Senhor Deus sabe muitas vezes como está o nosso coração, como nós fechamos os nossos lares, e o Senhor Deus assim conhece. E o Senhor Deus assim, ó meu Pai, esteja, meu Pai, aliviando as nossas dores, sarando as nossas feridas, ó meu Pai, que esteja conosco, nos ajudando neste caminhar, Senhor. Abençoe a vida dos irmãos do conselho, da pessoa do pastor, dos presbíteros, do grupo diaconal, os membros da Assembleia, as crianças, adolescentes, jovens, homens e mulheres, que nos ajude, ó meu Pai, a não olharmos para o lado, não desviar o nosso foco, mas estarmos olhando só para Jesus, aquele que é perfeito, aquele que se entregou e morreu morte de cruz, em obediência ao Senhor, por amor de cada um de nós oramos, e pedimos pela nossa pátria, pelo nosso país, por este ano de eleição, para que o Senhor Deus esteja conosco, abrindo as nossas mentes, para que estejamos votando com consciência, estejamos votando de acordo com a tua vontade, que oremos e colocamos diante de ti, que o Senhor Deus assim move o nosso coração para fazer conforme a tua vontade. Abençoe também os trabalhos, as programações que estão sendo planejadas de acordo com cada sociedade desta igreja, e todas elas sejam, meu Pai, feitas
feitas primeiramente segundo a tua vontade, segundo para a tua honra e para a tua glória. Que não seja feita a nossa vontade, que muitas vezes o nosso coração pecaminoso, egoísta, esteja escolhendo, mas que sejam feitas conforme a tua vontade. E também com o intuito de adorar o teu nome, e assim, meu Pai, estar falando do teu amor para aqueles que não conhecem a ti. Estejamos sendo servos, ó meu Pai, diligentes no nosso lar, na nossa escola, no nosso trabalho. Que estejamos, ó meu Pai, tendo o nosso caráter dia a dia moldado pelo Senhor. Pois sabemos que se fosse segundo o nosso coração, ó meu Pai, somos trapos de imundícia. Nosso coração, nossa mente, muitas vezes quer coisas, ó meu Pai, que são coisas totalmente contrárias à tua palavra. Mas que o Senhor, com o seu Santo Espírito, que aqui e cada um deles esteja nos moldando para melhor te servir, para sermos, ó meu Pai, pessoas que levam a tua palavra, senão para a tua vontade. Esteja conosco nos preparando para ouvir a tua palavra, a palavra essa transmitida pelo servo, mas aquilo que o Senhor mesmo de antemão colocou na vida deste homem. Nos ajude, nos edifique, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos, irmão, neste momento, passo a palavra ao nosso irmão, querido e amado irmão, seminarista José Cláudio, o qual estará nesta noite incluído de trazer uma responsabilidade de trazer a palavra do nosso Santo Deus. Saudar os irmãos, a graça de Jesus, e dizer que é um privilégio retornar a esta igreja, que é a Casa de Oração, e também é a casa que já tem um tempo que tem nos acolhido, e eu quero dizer aos irmãos que nós sempre nos alegramos em estar aqui com os irmãos, e estar aqui também compartilhando a palavra. Nesta noite nós aprenderemos um pouco mais acerca da tentação do erro. Abra sua Bíblia, então, no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Capítulo de número 4, verso 1 ao 11. Eu vou ler a palavra e peço para que os irmãos me acompanhem. Diz assim a Escritura Sagrada: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares de alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Graças a Deus pela palavra.
Nesse instante eu convido os irmãos mais uma vez a curvarem as suas frontes para nós orarmos ao Senhor pedindo a instrução do Espírito Santo para que nós possamos compreender o que Ele quer nos falar nesta noite. Oremos. Santíssimo Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de aprendermos mais acerca da Tua Palavra. Nós te louvamos, ó Deus, porque acabamos de lê-la e suplicamos ao Senhor, ó Deus, para que o Teu Santo Espírito nos ajude na compreensão das Escrituras nesta noite. Que nós possamos entender um pouquinho mais acerca da tentação do Teu Filho Jesus. E que diante dessa tentação de Jesus, sejamos todos nós aqui encorajados a lições preciosas que a Tua Palavra nos ensina, Deus. Pedimos que o Teu Santo Espírito me conduza nesta noite e conduza aos meus irmãos também a estarem atentos à Tua Palavra, Deus. Nos ajude nesta noite, para que juntos saiamos daqui edificados por meio da Tua Santa e Pura Palavra. Nós oramos a Ti, ó Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Eu costumo dizer, meus irmãos, antes de dar uma introdução, que a palavra de Deus, ela não é simplesmente uma palavra escrita. E o que eu quero dizer com isso? A palavra de Deus é a própria voz do Senhor falando aos nossos corações, como diziam certos estudiosos. Nesse sentido, então, à luz do texto, eu quero introduzir, lembrando os irmãos de uma história. Um homem bastante conhecido por muitos de nós aqui, chamado Martinho Lutero. Ele estava sendo perseguido numa época e também sendo tentado a negar aquilo que ele cria acerca das Escrituras. Martinho Lutero foi chamado num concílio ali de homens que questionaram aquilo que Martinho Lutero havia escrito acerca da palavra de Deus. E Lutero havia escrito as 95 teses pautado única e exclusivamente nas Escrituras. Lutero era um homem que defendia a palavra de Deus. Lutero era um homem que ensinou sobre os 5 pilares, e um dos 5 pilares da reforma protestante é aquele pilar que muitos de nós aqui conhecem: sola Escritura, somente a Escritura. E é interessante porque mesmo Lutero sendo tentado, sendo perseguido, sendo instruído a negar aquilo que ele cria das Escrituras, Lutero deu uma resposta mostrando aquilo que governava a sua vida. E Lutero disse o seguinte: se atente a esse trecho daquilo que Lutero disse: a menos que vocês provem para mim pela Escritura e pela razão que eu estou enganado, eu não posso e não me retratarei. Minha consciência é cativa à palavra de Deus. Ir contra a minha consciência não é correto nem seguro. Aqui permaneço eu. Em outras palavras, Lutero, ao dizer essa frase, expressou que ele tinha firmeza na palavra de Deus, a ponto de dizer que a sua mente, o seu coração estavam cativos à palavra de Deus. E aqui nós percebemos esta firmeza de Lutero, da mesma forma quando olhamos para esse texto, meus irmãos, acerca da firmeza do Deus homem, acerca da firmeza de Jesus, em constantemente, quando tentado por Satanás, dizer aquilo que está na palavra. A palavra era a fonte das palavras de Cristo quando tentado por Satanás. E é interessante porque, apesar do livro iniciar, o livro do Evangelho de Mateus iniciar com alguns temas que os irmãos mesmo podem perceber, como a ascendência do rei, que faz menção à genealogia, ou talvez depois a respeito da chegada do rei, a adoração do rei e a confirmação do rei. Esse texto que nós lemos hoje, ele faz parte de um conjunto de 3 episódios, meus irmãos, de 3 episódios que vão nos conduzir a toda essa exposição. E o primeiro episódio, então, para nós contextualizarmos aquilo que nós vamos aprender nesta noite,
é a continuação desses temas que eu acabei de mencionar, acerca da ascendência do rei, da adoração ao rei, da confirmação do rei. E é interessante que o primeiro episódio ele está se referindo ao aparecimento de João Batista, quando João Batista ele começa a preparar o caminho como arauto do rei. Se os irmãos olharem um pouquinho do texto aí, no capítulo 3, os irmãos vão perceber isso. E o segundo episódio está relacionado com o batismo de Jesus, que era um batismo realizado pelo próprio João Batista, que era um batismo de arrependimento, o qual Jesus se submeteu. Mas por que Jesus se submeteu ao batismo? É obviamente, meus irmãos, que Jesus quis ser batizado por João Batista a fim de se identificar com o seu povo, a fim de reinar sobre o seu povo e a fim também de ser aquele que desde o começo enfrentaria pelo batismo a dura tarefa de ir para a cruz. O batismo era o início da dura tarefa de Cristo ir para a cruz. E o segundo, então, episódio está relacionado com o batismo do Senhor Jesus. E não apenas isso, nós notamos também no capítulo 3 acerca do batismo, que depois que Jesus é batizado por João Batista, no verso 16 do capítulo 3, eis que se lhe abriram os céus, e Jesus então, e João Batista aí viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E por que João Batista viu? É claro que Jesus também havia visto, mas isso foi uma forma de Deus mostrar para João Batista ali que o Espírito Santo estava sobre Cristo e que João Batista, a partir daqui, então, poderia proclamar a Jesus com mais propriedade, como aquele que é a divindade, como Cristo que veio ao mundo. Então, chegamos então ao segundo episódio, mas o terceiro episódio que faz parte então desses dois que nós já vimos exatamente o texto que nós lemos. O texto que nós lemos ele faz uma menção a esses dois episódios que nós vimos, e é interessante porque quando nós olhamos para o texto aqui, nós percebemos claramente que o texto está se referindo à tentação do rei. A tentação do rei, a qual nos encoraja a termos firmeza espiritual, a termos firmeza na palavra e confiança no Senhor. Eu quero conduzir todos nós aqui nesta noite a focarmos nessas três partes: firmeza espiritual, firmeza na palavra e confiança no cuidado do Senhor. Então observe comigo, meus irmãos, no texto. Em primeiro lugar, a tentação do rei, ela nos encoraja a termos firmeza espiritual por aquilo que Jesus passou, se ocupando daquilo que é espiritual e não daquilo que é material. E essa narrativa, então, do teste de Jesus, ela está claramente interligada com o texto que fala sobre o batismo de Jesus. E essa ligação de ambos os textos fica claro para nós, então, por meio de um conectivo, o Filho de Deus. Jesus, então, é proclamado Filho de Deus nos eventos imediatamente após o batismo, e após também ter sido capacitado pelo Espírito Santo de Deus, e após também de estar cheio do Espírito Santo de Deus, que o evangelista Lucas vai dizer isso no texto bíblico, que faz menção a esta mesma passagem, que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Nesse sentido, então, a filiação de Jesus é de vital importância, irmãos, para que a sua missão seguinte, para que nós compreendamos a sua missão seguinte acerca da tentação do rei. Observe o versículo de número 1, verso 1 e 2, nós notamos que em seguida, após João ter batizado Jesus, o mesmo Espírito que gerou a Jesus no ventre de Maria, o mesmo Espírito que pousou sobre Jesus, aqui no capítulo 3, também
esse mesmo Espírito o levou para ser tentado pelo diabo. E claramente nós observamos no texto a ação soberana da terceira pessoa da Trindade em impelir Jesus até o deserto. Por que eu disse impelir ao invés de dizer levado, como diz aqui o texto de Mateus? Porque no Evangelho de Marcos vai expressar com um termo mais pesado, que o Espírito Santo impeliu Jesus até o deserto para ser tentado ao diabo, pelo diabo. E esse termo que Marcos vai usar traz um sentido de que Jesus não foi simplesmente levado, mas Jesus foi levado à força para um lugar deserto, onde era inabitável, onde não tinha lugar para pastagens, onde não tinha ninguém. Jesus foi impelido para esse lugar, mas o porquê Jesus foi impelido para um deserto onde não tinha nada? Isso é claro para nós, meus irmãos. Jesus foi impelido até o deserto para que ele fosse testado pelo diabo de forma severa, em meio ao calor, em meio ao frio, porque a noite no deserto era um pouco frio. E também ele foi levado para um lugar onde estava cercado por feras. O texto aqui não mostra isso, mas no Evangelho de Marcos nós percebemos que aquele deserto estava cheio de feras. Jesus estava cercado de feras naquele deserto. Então, Jesus precisava ser testado em todas as coisas, a fim de que ele estivesse preparado para aquilo que ele enfrentaria. Lembrem-se que aqui é o início do ministério público de Jesus. Mas Jesus precisava, antes de iniciar o seu ministério público, passar por esse teste no deserto, onde não tinha nada o que comer. E é difícil, meus irmãos, nós não fazermos um link desta passagem com aquilo que aconteceu na queda. Diferentemente de Jesus, que estava num mundo de pecados, num deserto inabitável, onde não tinha companhia, onde não tinha nada para comer, onde estava somente ele e o diabo, o primeiro Adão estava num jardim completamente habitável, num jardim sem pecados, num jardim onde ele tinha a companhia de sua esposa para enfrentar a tentação da serpente, num jardim onde tinha árvores boas para comer, mas também tinha árvores que eles não deviam comer. Nesse sentido, meus irmãos, eles estavam vivendo melhor que Jesus, e mesmo assim, Adão e Eva deram crédito à sagacidade da serpente que representava Satanás. Ou seja, o Filho de Deus estava sozinho para ser tentado, num lugar que, segundo o Antigo Testamento, também era um lugar associado a atividades demoníacas, como relata Isaías 13, 21. E segundo o estudioso, também era um contexto de referências abundantes ao texto que nós lemos também na liturgia, de Deuteronômio 6 ao 8. Ou seja, que era o local onde Israel estava sendo provado, o local onde Israel vivenciou os primeiros testes. E assim então nós percebemos, à luz desse texto, que Jesus é aquele que não se identifica apenas conosco, mas também se identificou com o seu povo de Israel, e se identifica com o Israel que somos nós hoje. E além disso, meus irmãos, Jesus, fazendo ainda essa comparação com a queda, Jesus não foi tentado simplesmente por um representante de Satanás, como Adão e Eva. Jesus, segundo os estudiosos, foi tentado pelo próprio diabo, que significa o caluniador, aquele que é o principal oponente de Deus. Mas o porquê de Jesus ter sido levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo não deve ser estranho para nós, porque em outras passagens da Bíblia, como no livro de Jó, capítulo 1, até o capítulo 2, verso 7, ou também como Davi, em 1 Crônicas, capítulo 21, nós vemos que isso aconteceu. Deus, em sua soberania,
testando o seu povo. O fato, irmãos, é que Jesus ele foi impelido pelo Espírito, mas ele não foi tentado pelo Espírito. É importante que tenhamos isso em mente, que as tentações de Deus elas têm claramente o propósito de testá-lo, testar Jesus Cristo. Da mesma forma que Israel foi testada por Deus. E as respostas de Jesus elas nos mostram claramente que ele entendia essas tentações, pois Deus não pode ser tentado e nem tenta ninguém, como diz o texto bíblico. Jesus entendia que estas tentações eram testes que iriam prová-los, porque Deus não pode ser tentado, porque Deus não tenta ninguém. O sentido então da tentação de Jesus, meus irmãos, nesse texto era um teste para prepará-lo para aquilo que ele enfrentaria. Observe então que no versículo 2 o texto continua fazendo uma menção ou um paralelo aí com a história de Israel acerca da postura de Jesus nesse deserto inabitável. Jesus então jejuou 40 dias e 40 noites, ou seja, a mente de Jesus, o coração de Jesus estava focado naquilo que é espiritual e não naquilo que era material. Nós não sabemos como Jesus, como foi essa abstinência de Cristo, como foi esse jejum, mas sabemos que foram dias e noites. No texto de Lucas, capítulo 4, versículo 2, segundo o estudioso, Jesus ele fez jejum apenas de comida. Mas eu discordo um pouco desse estudioso, porque o texto não deixa claro que Jesus fez abstinência apenas de comida. Eu prefiro crer que Jesus se absteve totalmente para ser superior ao povo de Israel. Jesus, ele se absteve do seu jejum completamente. Eu prefiro pensar dessa forma. E esse jejum também nos lembra outras coisas que aconteceram no Antigo Testamento, como o jejum de Moisés, ou talvez como o fato de Elias ter caminhado e jejuado 40 dias a fim de lutar, ou talvez aquilo que o povo de Israel passou nos 40 anos no deserto. Mas aquele povo de Israel não havia conseguido entrar na terra prometida. Porém, ainda que nós lembramos dessas histórias do Antigo Testamento que nos remetam a isso que Jesus está passando, que Jesus passou no deserto, é importante nós nos lembrarmos que Jesus ele é um tipo maior de Moisés, Jesus ele é um tipo maior de Elias, o qual cumpriu perfeitamente os 40 dias e o qual dá acesso à terra prometida que aquele povo não conseguiu entrar. Jesus é aquele que nos dá acesso à terra prometida, meus irmãos, porque ele cumpriu perfeitamente os 40 dias de jejum. Jesus se absteve de tudo. Jesus fez o que o povo de Israel não fez. Jesus fez aquilo que Adão e Eva não fizeram. Jesus deu crédito à palavra de Deus. Após então Jesus ter jejuado 40 dias e 40 noites, o texto vai nos dizer aí que Jesus teve fome. Nós observamos que, ainda que Jesus fosse 100% Deus, ele também era 100% homem e tinha necessidades físicas, como eu e como você. Jesus tinha as necessidades físicas como nós, mas é importante que nós nos lembremos que Cristo não tinha pecados. Cristo não tinha pecados e Cristo não tinha a capacidade de pecar. Cristo era perfeito. O fato é que mesmo Jesus sentindo fome no deserto, a sua prioridade não foi aquilo que era material, mas foi aquilo que é espiritual, o que era diferente de Israel. Porque Israel estava caminhando naquele deserto, constantemente murmurando, reclamando, dizendo que precisavam voltar para o Egito, porque no Egito tinha coisas melhores do que o maná que vinha do céu. Aquele povo, diferentemente de Cristo, estava preocupado com aquilo que é material, com aquilo que poderia saciar o físico deles. E em Jesus nós percebemos uma atitude completamente diferente.
Jesus cumpriu as obrigações no deserto. Nesse sentido, então, o principal ponto é que ambos os filhos foram testados pelos desígnios de Deus, pela vontade de Deus. O primeiro filho ter sido resgatado do Egito e o segundo depois do batismo. Alguns estudiosos dizem que quando o povo de Israel passa pelo mar, eles passam pela água do batismo. E logo depois que eles passam pela água do batismo, eles são testados, eles são provados. Da mesma forma que o Senhor Jesus passa pelo batismo e logo vem as tentações no deserto. Nós percebemos, meus irmãos, que de fato o primeiro filho falhou, mas o primeiro filho apontava para o filho que não falharia. E de fato Jesus, como nós já bem sabemos, como nós já dissemos, Jesus não falhou, ele foi perfeito homem. O seu foco era cumprir as suas obrigações e para isso ele focou naquilo que é espiritual, ainda que ele não tivesse inclinação para o pecado. Adão era inclinado para o pecado, mas Cristo não podia, porque isso contrariaria a sua missão de vir ao mundo para salvar o seu povo dos pecados deles. Povo este que precisava ser remido por alguém perfeito, alguém sem pecado, alguém sem mácula. Cristo não poderia ser inclinado ao pecado. Irmãos, nós olhamos para Cristo como aquele que foi batizado a fim de iniciar aquilo que aconteceria na cruz. Porém, antes da cruz, ele precisava ser testado. Como Jesus, nós não devemos reclamar quando somos provados por Deus, como o povo de Israel foi. Pois pode ser que as provações elas durem 40 anos, pode ser que as provações durem 40 dias, podem ser que as provações durem a vida toda. Mas a questão é, o que nós vamos priorizar? Barriga cheia não sustenta o nosso espiritual, não sustenta o nosso físico. Por isso, às vezes, não que o pão não seja necessário, mas às vezes nós precisamos focar naquilo que é espiritual, como Jesus. E muitas vezes nós observamos pessoas fazendo jejuns de semanas, de meses, mas não com a finalidade de lutar contra o pecado. Vemos pessoas fazendo jejuns para adquirir um carro, adquirir uma casa, adquirir bênção do Senhor, mas nunca nós vemos pessoas jejuando para lutar contra um pecado específico, para lutar, para guerrear contra as tentações do diabo. Assim, meus irmãos, então, ao sermos tentados, nos lembremos de Jesus, pois Ele sabe o que é ser tentado e Ele sempre está pronto a se compadecer de nós nos testes da nossa vida, que certamente nós haveremos de passar, seja 40 dias, seja 40 anos, seja a vida toda, que nós nos lembremos de Jesus e que Ele sabe o que é padecer, Ele se compadece de nós. Em segundo lugar, observe aí dos versos 3 a 10. A tentação do rei, ela também não nos encoraja apenas a focarmos naquilo que é espiritual. A tentação do rei nos encoraja a termos firmeza na palavra e focarmos o nosso coração na palavra. Jesus ele estava no deserto, meus irmãos, 40 dias, segundo os demais evangelhos. E segundo os demais evangelhos, Jesus foi tentado uns 40 dias. Apesar de nós não sabermos quais foram os tipos de tentações que Jesus passou no deserto, essas tentações relatadas no verso 3 ao 10 são as últimas tentativas de Satanás de derrubar Jesus. São as últimas tentativas, porque os demais evangelhos falam Jesus foi tentado 40 dias e 40 noites. Nós não sabemos, não certo? Porque o texto, Deus não quis nos comunicar, mas Deus quis comunicar 3 tentações específicas para nós avaliarmos um pouquinho daquilo que Cristo foi tentado e de como Cristo foi tentado, a nossa semelhança. Então, dos versos 3 a 10 nós abordaremos agora. Então, são as últimas tentativas
de Satanás em tentar o Filho de Deus. Ou seja, aquilo que é dito no capítulo 3, verso 17: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Ou seja, Satanás aqui iria fazer, ele vai começar a fazer, a tentar a Jesus Cristo, questionando a sua filiação, questionando aquilo que o próprio Deus disse no capítulo 3, verso 17: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E à luz dessa declaração, então, o diabo tentou lançá-lo na reflexão, tentando deturpar a palavra, tentando oferecer um caminho mais fácil para Jesus, da mesma forma que a serpente tentou oferecer um caminho mais fácil para Adão e Eva no jardim. 3 tentações aí são mencionadas no Evangelho de Mateus. Marcos não menciona as tentações. O Evangelho de Lucas menciona, mas inverte as tentações. Nós não sabemos o motivo de Marcos não ter relatado, o motivo de Lucas ter invertido, mas uma coisa sabemos: que Cristo foi tentado, a minha e a sua semelhança, 40 dias. Mas Cristo se manteve firme na palavra, e ele se lembrou de uma palavra para cada tentação. E nesse sentido é interessante, porque às vezes nós não temos uma palavra para responder quando somos tentados. Mas Cristo mostra que ele tinha conhecimento, a palavra estava no coração dele. A boca fala o que está cheio do coração. Cristo tinha uma palavra para cada tentação. Observe a primeira tentação, versos 3 e 4. A primeira tentação, então, ela demonstra que o tentador se aproveitou da necessidade básica de Jesus. Jesus havia jejuado 40 dias e 40 noites, e Jesus teve fome. E Satanás, então, se aproveita dessa necessidade básica do Filho de Deus. Então, o diabo, semelhantemente como a serpente, questiona a palavra de Deus no capítulo 3, verso 17, dizendo, no verso 3: se és Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Em outras palavras, se de fato você é o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ou seja, aqui, segundo os estudiosos, o que Satanás está querendo dizer aqui, meus irmãos, é incentivando Cristo a fazer uma reflexão sobre o poder que ele tinha de satisfazer as suas próprias necessidades. Satanás estava lançando uma reflexão: olha, reflita sobre as necessidades, as suas necessidades, e que você mesmo pode suprir as suas necessidades. Percebem a sagacidade de Satanás? Da mesma forma que nós vimos no Antigo Testamento na queda. É assim que Deus disse? A Bíblia vai dizer. Percebe que Satanás o tempo todo ele está deturpando o que a palavra de Deus nos diz. E essa mesma sagacidade, como eu disse, nós recordamos no jardim do Éden. Mas com uma diferença: Adão e Eva estavam com o estômago cheio. Cristo não. Cristo estava com o estômago vazio, porque havia jejuado 40 dias e 40 noites. Adão e Eva podiam se ajudar mutuamente. Enquanto Jesus enfrentou o diabo sozinho, Adão e Eva comeram do fruto, não deram crédito à palavra de Deus, mas Jesus deu crédito à palavra de Deus. Adão e Eva não se contentaram com a imagem de Deus, porque eles queriam ser iguais a Deus. Mas Cristo se submeteu à palavra, diferentemente de Adão e Eva. Certamente Jesus demonstra então na sua resposta que ele conhecia profundamente a palavra, pois quando ele foi tentado, ele não respondeu duvidando da palavra de Deus como no jardim do Éden. Ele respondeu com firmeza, sem pestanejar. Ele respondeu rebatendo o diabo, dizendo: está escrito, está escrito, está escrito. 3 vezes. 3 vezes Cristo respondeu com a palavra. Aquilo que Adão e Eva não fizeram, Jesus fez.
mostrando que ainda que o pão seja necessário para a nossa vida, o ser humano não vive só de pão. O ser humano não vive apenas de necessidades básicas. O ser humano vive de toda a palavra que procede da boca de Deus. E perceba que Jesus, ele não menciona algum livro da Bíblia, como muitos de nós gostam. Muitos de nós aqui têm preferências por alguns livros da Bíblia. Eu gosto mais de Gênesis, eu gosto mais de Mateus. Eu prefiro ler Mateus, mas eu não leio genealogia. Nós muitas vezes agimos assim, mas perceba que Jesus não está dizendo algumas palavras. Jesus está dizendo toda a palavra que procede da boca de Deus. Se você quer encontrar uma palavra para cada tentação, não leia apenas as cartas de Paulo. Leia toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus. É isso que Jesus está dizendo, meus irmãos. E por vezes muitos de nós achamos que a Bíblia é chata. Muitos de nós achamos que ler genealogia é chato. Nós não gostamos muitas vezes de ler genealogia porque a gente pensa, o que será que a gente vai aprender com esse monte de nome? Mas, meus irmãos, uma coisa precisa ficar clara. Não é a palavra de Deus que é chata para nós. Nós, por vezes, somos preguiçosos e somos chatos. Porque Deus pode falar conosco, até mesmo por meio da genealogia. Mas muitas vezes nós somos preguiçosos. Nós não nos atentamos ao que Cristo diz. Toda a palavra. Às vezes, somente uma parte da palavra ela está no nosso coração. Mas se nós formos tentados em uma outra coisa, a palavra, nós não teremos palavra alguma, porque o nosso foco não está em toda a palavra. E algo interessante é que, segundo o estudioso de Jesus, ele não foi tentado simplesmente, meus irmãos, a fim de ser induzido a transformar pedras em pães para satisfazer a sua própria necessidade, ou talvez para promover um milagre para si mesmo, porque ele era o Filho de Deus, mas sim uma tentação para usar a sua filiação, como eu disse. Satanás aqui estava querendo usar a filiação de Jesus. Se és Filho de Deus, podemos encontrar também lá em Mateus 27, verso 40, quando nós percebemos esse mesmo questionamento, quando se ele deixasse a cruz, ele anularia o propósito da sua vida. Embora Jesus pudesse ter conseguido ajuda, meus irmãos, como ele cumpriria a Escritura? Como ele cumpriria a Escritura? Irmãos, para Jesus a obediência à palavra era o que mais importava na vida. Para o povo de Israel também a obediência à palavra era o que mais importava na vida, segundo o texto que o nosso presbítero Tadeu leu no início. Nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus. A instrução era a mesma. A instrução era a mesma. A mensagem de Jesus está nos ensinando que ouvir e obedecer a palavra são as coisas mais importantes da nossa vida. E aqui eu pergunto a vocês, meus irmãos, o que é mais importante na sua vida do que a palavra de Deus? O que é mais importante na sua vida do que a palavra de Deus? Eu espero que a palavra seja a coisa mais importante da nossa vida. Porque certamente, se nós tivermos toda a palavra de Deus no nosso coração, nós teremos uma palavra para cada tentação. Nós teremos condições de fazer aquilo que Lutero fez, de dizer que a minha mente e o meu coração estão cativos à palavra de Deus. Em dizer, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A primeira tentação então envolvia as necessidades básicas de Jesus. A segunda tentação envolve a astúcia do diabo mexendo com o orgulho, com o possível orgulho, a fim de fazer o mesmo que Jesus. Satanás ele faz o mesmo que Jesus, ele cita a palavra de Deus. Perceba que Satanás vai dizer também. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito:
Satanás repete: está escrito. Está escrito, se és filho de Deus. E é interessante porque alguns estudiosos dizem que o que Satanás estava querendo dizer aqui é o seguinte: não é isso que a Bíblia diz? Bem, vamos ver se a Bíblia é verdadeira. Pule desse pináculo e vamos ver se os anjos vão te segurar. Não é isso que a Bíblia diz, Jesus? É isso que Satanás estava dizendo aqui para o Senhor Jesus. E nós percebemos algo diferente daquilo que está escrito no Salmo 91. Ou seja, Satanás aqui estava interpretando o texto de uma forma errada. De uma forma errada. Satanás está citando o texto do Salmo 91, mas não estava interpretando. Estava tirando o texto do seu contexto, como nós ouvimos. Ou seja, a hermenêutica, a interpretação de Satanás não estava adequada, porque ele estava usando o texto da palavra para distorcer a palavra de Deus, para questionar a palavra de Deus. Além disso, nós notamos que no templo, o lugar em que Deus se manifesta de forma particular, Jesus estava sendo tentado novamente a questionar novamente a respeito da sua filiação. Perceba, se és filho de Deus, contra a garantia de Deus proteger os seus. Mas a resposta de Jesus não foi como a de Adão. Não foi como a de Adão. Satanás, a serpente, disse: é certo que morrereis. Questionando a palavra de Deus. Deus disse: é certo que morrereis. Satanás disse: é certo que não morrereis. Perceba, Satanás questionando aquilo que Deus havia dito. Mas a resposta de Jesus, novamente, é diferente. Jesus agiu diferentemente de Adão, porque Adão e Eva, depois disso, eles passaram a observar a árvore com desejo. Mas Cristo, novamente, nos mostra que Ele também era aquele que estava resistente e firme na palavra de Deus, porque Cristo vai responder: também está escrito. Também está escrito. Cristo vai dizer, perceba que Cristo aqui, Ele defende a palavra de Deus. Também está escrito: não tentarás. Não tentarás o Senhor teu Deus. Cristo responde então novamente com uma palavra. Com uma palavra. Sem pestanejar, sem pensar, como Adão e Eva. Nós conseguimos ver então que não apenas a palavra de Deus nos ensina que nós podemos interpretar a Bíblia pela própria Bíblia, mas alguns documentos que nós temos, por exemplo, o documento da Confissão de Fé, nos ensina que nós devemos interpretar a Escritura pela própria Escritura e não por aquilo que nós entendemos. E Jesus está nos ensinando isso, meus irmãos, que nós devemos interpretar a Bíblia pela própria Bíblia. Quando Jesus disse: também está escrito. Também está escrito. Meus irmãos, aquilo que Deus disse em Gênesis não pode contrariar aquilo que Ele está dizendo na cruz. Aquilo que Deus disse em Êxodo não pode questionar, não pode questionar aquilo que Ele disse em outro livro da Bíblia. Não pode, porque a palavra de Deus é perfeita, é pura. A palavra de Deus é uma, assim como Deus é um. Jesus estava dizendo a Satanás que se ele pulasse do pináculo do templo, ele estaria sendo desobediente à palavra de Deus, porque a palavra de Deus proibia isso. Jesus considerou esse teste do diabo um suborno. Ou seja, ainda que o diabo tivesse mexido com um possível orgulho, a palavra era a fonte das respostas de Jesus. A palavra interpretada de forma correta era a única resposta que poderia silenciar o diabo. Irmãos, nós somos chamados não apenas a resistirmos às necessidades básicas, mas também nós somos chamados
a respondermos com a palavra de Deus quando formos tentados, talvez envolvendo o nosso orgulho. Talvez envolvendo o nosso orgulho. Nós aprendemos com Jesus que, como filhos de Deus, não devemos ter firmeza apenas nas necessidades básicas, mas também quando nós formos tentados em relação ao nosso orgulho. Devemos interpretar a Bíblia dela mesma, não como nós queremos. Verso 8 e 10. A terceira e última tentação. Este texto, ainda que não envolva um questionamento acerca da filiação, como nós já vimos, envolve algo relacionado à idolatria, pois o diabo ele incita Jesus fazendo uma promessa de prosperidade. E talvez, às vezes, por uma leitura muito rápida, nós não nos atentamos ao que está dizendo no texto. E esse versículo está fazendo uma menção exatamente à teologia da prosperidade. Os irmãos devem conhecer inúmeras igrejas que dizem: venham para a igreja, que vocês vão ter bênçãos materiais. Venham para a igreja, que vocês vão ter carros, casas. Aqui está a teologia da prosperidade, porque Satanás está oferecendo todos os reinos deste mundo. Se prostrado me adorares. Perceba a astúcia de Satanás. Satanás queria oferecer algo sem sacrifício. Mas Jesus, ele sabia, meus irmãos, que para ele obter uma herança, ele precisava fazer um sacrifício. Ele precisava se humilhar. Mas Satanás oferece tudo isso sem sofrimento, sem humilhação. A única coisa que Satanás exigiu foi: se prostrado, me adorares. Se prostrado, me adorares. Meus irmãos, nós não podemos pensar que nós não somos tentados nesse quesito de teologia da prosperidade. Por vezes nós somos tentados. Talvez você não seja como muitos de inúmeras igrejas que vão para a igreja buscando bênçãos materiais. Mas muitos, por exemplo, não se casam porque querem ter uma estabilidade financeira. Muitos não têm filhos porque querem primeiro conquistar o mundo para ter um filho. E esquecem que filho é herança do Senhor. Nós não somos chamados a termos todas as coisas do mundo. Nós não somos chamados a termos riquezas. É claro que Deus pode providenciar isso, mas nós somos chamados a confiarmos no Senhor. A confiarmos no Senhor. Quando nós formos tentados em querer que os nossos filhos, por exemplo, se casem se eles tiverem muito dinheiro. Muitas vezes pais incentivam os filhos: olha, conquiste isso, conquiste aquilo, conquiste aquilo outro. Aí você casa. Aí a pessoa, aí o jovem chega aos seus 50 anos e ainda não casou. Porque ele estava conquistando o mundo inteiro. E nós percebemos, meus irmãos, que nós somos chamados então a não confiarmos nas promessas, que por vezes são promessas falsas. Promessas de Satanás, daquele que não pode cumprir o que ele disse. Satanás não podia dar tudo aquilo a Jesus. Como ele vai dar algo que não pertence a ele? E Jesus, meus irmãos, responde novamente com a palavra. Observe então o que Jesus disse no verso 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Jesus responde Satanás com um mandamento. Novamente, Jesus ele é tentado da mesma forma que nós. Por vezes nós somos incentivados a adorarmos o diabo. Por vezes nós fazemos, muitos fazem pacto com o diabo, irmãos. Preferem adorar e se prostrar ao diabo do que adorar e cultuar a Deus. E um exemplo claro disso nós percebemos que o dia do Senhor muitas vezes é negligenciado por muitos. Porque muitos preferem adorar outras coisas, preferem cultuar outras coisas.
ao invés de cultuar o Senhor. Meus irmãos, isso nos mostra que por vezes nós devemos tomar cuidado, estarmos prontos com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus, porque por vezes nós seremos tentados, nós seremos incentivados, incitados por Satanás a adorarmos a Ele. Mas a questão é, será que nós nos lembraremos de uma palavra para cada tentação? Será que nós nos lembraremos, como o próprio Senhor Jesus, de uma palavra para cada tentação, meus irmãos? Perceba que a resposta de Jesus foi um mandamento. Um mandamento. Mostrando o que Jesus estava dizendo aqui. Olha, Satanás, o único digno de ser adorado aqui não é você, é o próprio Deus. O único. Então, após nós percebemos então que Cristo ele se sujeita à palavra. Se sujeita à palavra. Ainda que essa tentação não seja o final da história, pois nós vemos depois, nos demais evangelhos, que Cristo ele foi deixado por um tempo. Mas Cristo, mais à frente, ele foi tentado, inclusive pelo seu próprio discípulo. Quando Cristo diz para Pedro, arreda de Satanás. Pedro estava ali questionando se Jesus deveria ir para a cruz. Não, isso jamais te acontecerá. Cristo disse, arreda de Satanás. Por vezes nós não percebemos, mas por vezes muitos de nós está sendo tentado ali constantemente, sendo testado, e não responde a esse teste com a palavra, mas responde como Adão e Eva, se sujeitando àquilo que Satanás tem proposto. Por fim, meus irmãos, Jesus sendo o nosso mestre, nós nos lembramos aí também do versículo de número 11, que Jesus, o exemplo de Jesus de confiança no Senhor. Jesus, a tentação do reino nos encoraja a termos firmeza espiritual, a termos firmeza na palavra e também a confiarmos no Senhor. Jesus sabia que os anjos estavam com ele em todo o tempo. Jesus sabia que Deus poderia livrá-lo da fome, que poderia livrá-lo do pináculo do templo, que poderia, inclusive, dar todos os reinos deste mundo. Mas Jesus confiou no Senhor. E Jesus não apenas confiou naquilo que o Senhor fez, mas Jesus, mesmo sabendo que os anjos estavam ao seu redor, Jesus não fez nada daquilo que foi proposto por Satanás. Mas Jesus, então, aguarda, espera, responde com a palavra. E o verso 11 diz, com isto, o deixou o diabo. E eis que vieram anjos e o serviram. Percebemos, irmãos, que Tiago vai dizer, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ou seja, obedeçam a Deus e sejam resistentes ao diabo, que certamente ele vai nos deixar amigos. Jesus foi resistente e Jesus teve uma recompensa. E Jesus, sendo o nosso mestre, ele nos ensina então por meio da sua tentação que é possível vencermos as tentações, que é possível vencermos os testes que constantemente aparecem na nossa vida. Em primeiro lugar, Jesus nos ensina e nos encoraja a termos firmeza espiritual quando estivermos no deserto, quando estivermos sendo provados, quando estivermos com uma doença. Jesus nos encoraja a termos firmeza espiritual, a focarmos no espiritual e não naquilo que é material. Em segundo lugar, a tentação do rei também ela nos encoraja a termos firmeza na palavra. Termos uma palavra para cada tentação, focarmos em toda a palavra, e não apenas em algum texto bíblico do nosso agrado. Nós precisamos, meus irmãos, despertar, porque o Satanás anda como um leão que ruge em redor de todos nós. E
por vezes nós estamos sendo atacados pelos dardos inflamados e nem sequer respondemos com a palavra. Nós simplesmente damos ouvidos à palavra de Satanás, mas não damos crédito à palavra de Deus. As Escrituras, meus irmãos, elas devem ser lidas por nós. Eu fico admirado de ver muitas vezes crentes que leem 10 minutos da palavra e assistem 10 horas de série. Eu fico admirado por isso, porque isso mostra onde está o nosso coração. Não é errado nós assistirmos série, mas o quanto você tem lido a palavra. Não troque o seu direito de primogenitura, sola escritura, por um prato de lentilha de sola cultura. Não troque. Use a palavra, leia a palavra, porque a palavra, ela silencia o diabo. Leia a palavra, pare de assistir inúmeras horas de série e leia inúmeras horas da palavra de Deus. Certamente o diabo fugirá de nós. Em terceiro e último lugar, o rei nos encoraja então a confiarmos a tentação do rei nos encoraja a confiarmos em Deus. Confiarmos que da mesma forma que os anjos estavam cuidando de Jesus o tempo todo, que Deus estava ali com ele nas provações, Deus também está conosco nas nossas provações. Deus está conosco, meus irmãos. Lembremos-nos daquilo que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios 10, capítulo 13. Não sobreveio tentação que nos fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Deus não permitirá que nós sejamos tentados além das nossas forças. Nós nos lembremos disso, meus irmãos. Que tenhamos firmeza espiritual, que tenhamos firmeza na palavra e que tenhamos confiança no Senhor. Que Ele não dá uma carga além do que nós podemos carregar. Que Deus assim nos lembre que a tentação do Rei nos encoraja a sermos firmes espiritualmente, a sermos firmes na palavra e a confiarmos em Deus. Amém? Que Deus assim nos abençoe e nos encoraje durante esta semana. Meus irmãos, se não puder, convido a Maria Deus a colocar de pé. Peço que os irmãos abram seus inários no número 351 e de número 351. Gracias.
Santo Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que foi lida e exposta. Nós te agradecemos, ó Deus, porque hoje fomos instruídos por meio da tua palavra a mantermos firmeza espiritual, a mantermos firmeza na palavra do Senhor e também, ó Deus, confiarmos no Senhor. A tentação do Rei, a tentação do teu Filho amado Jesus nos ensina todas essas coisas. Que ao exemplo de Cristo possamos confiar que o Senhor, ainda que venha testar-nos durante a nossa vida, o Senhor é aquele que não nos dá uma carga além da que nós podemos carregar, Deus. O Senhor, ao mesmo tempo que testa a nossa vida, o Senhor também é o provedor da nossa vida. O Senhor é aquele que nos dá força pelo Teu Espírito Santo para nós nos mantermos firmes nas tentações, ó Deus. Ó Santíssimo Deus, que o Senhor nos ajude a de fato focarmos naquilo que é espiritual, a não focarmos naquilo que é material, ó Deus. Que possamos nos concentrar, ó Deus, naquilo que é espiritual, segundo o exemplo de Cristo. Que possamos focar na Tua palavra, ó Deus, termos uma palavra para cada tentação. E que possamos confiar, ó Deus, que o Senhor é aquele que reina, que governa a nossa vida. Que o Senhor é aquele que, da mesma forma que fez com que os anjos servissem a Cristo, o Senhor é o mesmo que também acampa os seus anjos ao nosso redor e constantemente nos assistem, ó Deus. Que nós possamos confiar nisso, que o Senhor não nos testa, ó Deus, além do que nós podemos suportar, assim como diz a Tua palavra. Ajude-nos, ó Deus, a enfrentarmos as lutas da semana. Ajude-nos, ó Deus, quando formos tentados durante esta semana, a termos uma palavra para cada tentação. Que a nossa boca, ó Deus, fale somente aquilo que está na Tua palavra. Porque a boca fala do que está cheio do coração, ó Deus. Ajude-nos nesta semana. Conduze-nos, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito. E que possamos, de fato, ter Cristo como nosso exemplo. Porque Ele, de fato, é o exemplo maior que nós devemos seguir. Nós oramos a Ti agradecidos por esta noite, em nome de Jesus.